Boa noite. São os 3 momentos de glória de Bruno Magalhães que assim entra para a história do rally como um dos pilotos portugueses de maior sucesso desta mítica prova madeirense. E desde 2011 que Bruno Magalhães, sempre que participa no Rally Vinho Madeira, faz questão de utilizar as mesmas luvas. São luvas que lhe ajudam a vencer e vão 3 vitórias para o piloto de Oeiras. Começou em 2011 e a partir daí tornou-se num ritual. No dia seguinte a mais uma vitória no Rally Vinho Madeira, a RTP testemunhou o regresso de umas luvas especiais. Estreiei estas luvas aqui na vossa prova em 2011, que foi a primeira vez que consegui uma vitória. E nessa altura ofereci aqui ao meu amigo e afilhado David as luvas, e na altura o que eu lhe disse foi que elas serviriam para ele conduzir os seus negócios. Ficou combinado desde essa altura, e por as luvas terem dado sorte, que sempre que viria ao Rally Vinho Madeira faria a prova com elas. E o que é certo é que as mesmas luvas neste momento têm 4 participações no Rally Vinho Madeira e 3 vitórias e um segundo lugar. E depois, quando acaba o Rally, no dia a seguir faz parte já de, mais do que tradição, da obrigação de vir recolocar as luvas no seu sítio e esperar que em 2015 possa fazer novamente o Rally com elas. É um motivo de grande orgulho. Eu já sou um fã do Bruno já há 28 anos. No dia seguinte à vitória é vivido com tranquilidade e a pensar no resto da temporada no Campeonato da Europa. Este rally foi especial porque, devido à estreia do carro e de todas as condicionantes que existiram antes da prova, foi muito difícil conseguirmos um carro para vir aqui à Madeira. Fomos os segundos a estrear um Peugeot 208 T16, porque houve outra equipa que se intitulou como a primeira. E, portanto, nós fomos os segundos a estrear o carro, mas felizmente fomos os primeiros a ganhar. E por isso estamos muito contentes. Próximas provas, projetos do Bruno no Europeu? Sim, agora é continuar o nosso projeto no Europeu. Esta foi uma prova extra. E, portanto, agora é tentar participar nas últimas 4 provas do Europeu e começar já a pensar no próximo ano. Tentar competir novamente no Campeonato da Europa e sempre com um olho posto em vir à Madeira, quando possível. Este Rally Vinho Madeira teve vários polos de interesse e ajudou a atribuir títulos. Um deles foi o título de campeão nacional a Pedro Meireles. Já Bruno Magalhães entrou então para a história do Rally como um dos pilotos nacionais com mais sucesso. Eu penso que a sorte hoje protegeu os audazes e estes 4 segundos obviamente que sabem muito bem. Já perdi aqui por 3, por 7, sei bem o que é que custa. Um abraço também para o Zé Pedro, que fez uma grande prova, mas eu acho que foi totalmente merecida a nossa vitória. Alcanço aqui a minha 3ª vitória, quem sabe podia ser a 5ª ou a 6ª. Temos mostrado sempre um forte andamento e quero dar os parabéns à organização. Mais uma vez, contamos com um excelente rally. A vocês de Comunicação Social, porque dão uma cobertura enorme desta prova e para nós é importante para defendermos isso perante os nossos patrocinadores. Ao Carlos, a toda a equipa, à minha família, que me veio apoiar mais uma vez até aqui à ilha. É triste, fico triste não conseguir ter ganho. Ganhar o Rally da Madeira é sempre algo especial, mas estou feliz pela competitividade que tivemos aqui, pelos tempos que fizemos. O carro não deu qualquer problema, a equipa fez um excelente trabalho e espero para o ano estar cá outra vez. Estamos muito satisfeitos. No ano passado fomos terceiros, agora segundos. Vamos sonhar com o primeiro. Desta vez vou tentar não chorar. Não, já estou mais calmo, não é? No ano passado foi um choque maior, porque foi a primeira vez que lá cheguei ao pódio. Este ano conseguimos subir mais um degrau, chegámos à 2ª posição. Vamos agora sonhar com o primeiro lugar algum dia. E foi um rally bastante difícil, infelizmente não conseguimos preparar da maneira que gostaríamos, não testámos. Portanto, foi um rally a testar e a melhorar o carro. Também fomos melhorando o ritmo e melhorando a nossa intrusão com as notas e com o ritmo no asfalto. Portanto, foi um excelente rally. O pódio foi de facto um grande resultado e sai daqui bastante satisfeito. Este rally nós tínhamos alguns objetivos a concretizar, nós não conseguimos. De facto o carro é fabuloso, foi pena desde o check-down nós temos uma falha no motor e infelizmente detectamos, mas não conseguimos resolver o problema. Sinceramente os nossos objetivos após esta participação, de facto os nossos objetivos eram outros, eram lutar pelos 3 primeiros lugares e sentimos que tínhamos capacidades e carro para isso. Depois de ter ganho na minha terra natal um rally que foi em Guimarães,
sagrar no campeão nacional aqui é realmente especial. Penso que isto é fruto de uma época quase perfeita, sem mácula. Acho que fomos rápidos quando tínhamos que ser. Quando tivemos que ser estrategas e inteligentes também o fomos. Vamos ao nível dos trações à frente da Madeira, né? E realmente está-se a andar muito bem na Madeira. Conseguimos quase acompanhá-los, mas mesmo assim o andamento é forte. Era o barómetro, eram os pilotos locais? Era um bocadinho, a gente tenta sempre, porque sabemos que os jovens aqui da Madeira andam bem aqui na Madeira, e então tentamos sempre chegar lá, né? Mas não foi fácil, não foi fácil. Não cansamos. No final do rally na Avenida Arriaga, a jornalista Bruna Melim descobriu um banco de luxo. As equipas dos Porsche fizeram questão de manifestarem o seu desagrado. Chegaram em primeiro, mas afinal de contas ainda não subiram ao pódio. Isto é estranho. Aliás, desculpa, foi o Bruno Magalhães. Em seguida fiquei eu e depois o Alexandre. Sim, mas pelo menos nestas contas estranhas. A outros irem ali festejar. E agora? Uma coisa é a pontuação FIA, outra coisa é a pontuação da geral do Rally. E a pontuação da geral do Rally está aqui bem representada. É por isso este banco de elite, não é? Exatamente, por isso é que é um banco de peso, que o segundo e o terceiro estão aqui e falta o primeiro. Pelo menos estão divertidos. Claro, e bem acompanhados. Estamos à espera de Bruno, que deve trazer a taça FIA, que deve ser uma coisa espetacular para ter em casa. E a senhora, como é que se sente no meio destes meninos todos? Muito bem, eles são os meus protetores. Senta-me aqui no cantinho, que é para não haver grandes confusões. Quem está em casa percebe, afinal de contas, este jogo entre a FIA e a FPAC estarem aqui à espera? Não sei, penso que também nós não percebemos muito bem, penso que quem está em casa muito menos. Vamos lá ver como é que se passamos no pódio ou não, que não sabemos. É um rally desigual com os Porsche? Não acho que seja desigual. Os Porsche são carros de competição como os outros todos são. Agora, podem não contar para um campeonato da Europa e para a classificação FIA, mas contam para o campeonato português, para o campeonato regional e para o campeonato que é organizado pela Federação Portuguesa, e o Rally Vinho da Madeira é uma organização da FPAC. Portanto, para a geral do Rally, primeiro Bruno, segundo Zé Pedro Fontes, terceiro Alexandre Camacho. Ponto. A organização faz balanço positivo a mais uma edição do Rally. Paulo Fontes ficou agastado com as críticas feitas na entrega de prémios e à separação dos Porsche, mas preferiu realçar uma festa que é dos madeirenses. Acho que fizemos uma boa opção, acho que tivemos um excelente rally, muita competitividade na estrada, conseguimos, em vez das pessoas criticarem o facto de não passarem aqui ao mesmo tempo, conseguimos que a FIA pela primeira vez nos possibilitasse que os Porsche acompanhassem o pelotão do Rally Vinho da Madeira e saíssem no meio das viaturas homologadas. Portanto, eu acho que devemos estar a nos felicitar pela FIA ter aberto este precedente na estrada e do que estar a criticar a organização por uma questão que tem a ver com a chegada ao pódio e com a qual tinha que separar as duas competições. O público divertiu-se, foi para isso que nós quisemos fazer o Rally, mostrou uma vez mais que o Rally Vinho Madeira é a maior manifestação sociodesportiva da região e com muita gente na estrada, muita gente a ver o Rally e a festa que nós queríamos que fosse feita, conseguimos. Próprio 2 semanas antes do Rally estive reunido com membros da Federação Internacional e o problema, todos querem que o Rally Vinho Madeira volte ao patamar que teve e ao lugar que merece, mas neste momento quem manda são os euros e neste momento os euros escasseiam na região e portanto na região e no país e portanto nós temos que ver que aquilo que temos e fazermos o melhor com aquilo que temos. Os comentários voltam a ser de Marco Cabral, que no programa de ontem à noite já se pronunciou sobre este assunto dos Porsche. Queria ouvir a tua opinião. Boa noite, Humberto. A FPAC deve rever os regulamentos e no futuro evitar este tipo de situação. Como vimos ali o Miguel Nunes a falar na condição de segundo, mas metendo aqui os carros e o campeonato de FPAC já era quarto, ou como dizias também em off, o quarto mais rápido foi segundo classificado. Boa noite. É evidente que eu, fazendo um ponto, sou a favor da entrada do maior número de carros possíveis. Acho que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, quando alterar os regulamentos, tal como fez à última da hora, para permitir a que estas viaturas participassem tanto no Campeonato Nacional como no Campeonato da Madeira, não teve atenção às repercussões que isto depois teriam em termos das provas que contam para
para a FIA, portanto, como é o caso do Rally Vinho Madeira. E este, por aqui, passa a ser o grande ponto. No entanto, gostava de salientar o seguinte: as viaturas Porsche, por uma vez por todas, para que todos os espectadores fiquem cientes, não têm homologação. E que me lembre, isto em Portugal nunca aconteceu, haver uma autorização da Federação para estas viaturas poderem correr. Vamos dar um exemplo. Se aquela asa traseira, por exemplo, que os Porsche dispõem, tem 1 metro, não sei quanto é que tem, se aparecer um Porsche com uma asa traseira de 2 metros, ninguém sabe se está legal ou ilegal, porque não existe regulamentação sobre aqueles carros, não estão homologados e ponto. Não há, daqui não saímos. Agora, a única questão que existe aqui é a seguinte: acredito que tenha causado algum mal-estar e alguma confusão às pessoas porque viram os Porsche participarem entre as viaturas, saírem na sua classificação e depois, na hora da entrega de prémios, acabaram por ficar para o fim do pelotão. Aqui também não sei muito bem qual era a solução que a organização teria. Seria metê-los ao fim destes antes dos não homologados? Seria a meio, pois não sei bem como é que se poderia fazer. Agora, julgo que a situação é clara. Todos os pilotos que disputaram a prova com os Porsche sabiam de antemão qual era a situação em que estavam. Portanto, não é novidade nenhuma a sua posição agora no final. Muito bem, vamos às imagens que fizeram a história deste rally, imagens que serão comentadas, como disse, pelo Marco Cabral e Humberto Freitas. Bruno Imagem, vencedor deste rally, é a terceira vitória que faz no Rally Vinho Madeira. Bruno Magalhães, é a vitória inteiramente merecida. Ele acaba esta prova a 4 segundos do Zé Pedro Fontes. É verdade que ele, na última etapa do rally, teve problemas com o motor deste seu carro, deste Peugeot 208 R5. Problemas que faziam com que ele não conseguisse aproveitar o máximo da rotação do motor. Ou seja, com os problemas de embreagem que ele tinha, o problema não era arrancar, o problema não era trocar de velocidade. O problema era não conseguir fazer a rotação toda, porque a partir de uma determinada rotação o motor começava a patinar e, portanto, ele não conseguia buscar toda a performance do motor do seu carro. E, portanto, isso fez com que ele perdesse algum tempo na última etapa e fez naturalmente que o Zé Pedro Fontes se pudesse aproximar. Mas no meio do azar houve também alguma sorte por parte do Bruno Magalhães, porque temos que ter em conta que o facto de ter chovido na quinta secção do rally fez com que os Porsche não pudessem aproveitar, neste caso o Zé Pedro Fontes ou o Alexandre Camacho, pudessem aproveitar os problemas do Bruno Magalhães. E, portanto, como ele disse no final, e muito bem, a sorte acabou por proteger os audazes. Ele para já consegue fazer aqui uma coisa importante, faz uma boa estreia com este carro. Consegue de alguma forma, e se não fosse este pequeno problema de embreagem, teria passado o Rally Vinho Madeira sem problemas nenhuns mecânicos, e muito se tinha falado da fiabilidade destes carros e, pelos vistos, não fosse este pequeno problema de embreagem, o carro tinha passado num teste duro, como é o teste do Rally Vinho Madeira, com mais de 200 km em provas especiais de classificação, e depois o carro mostrou-se competitivo, reparem, eles estão a pegar nesta viatura sem nenhuma base de trabalho. O carro chegou, quando já está aí 2 anos de trabalho numa viatura, já há uma base de trabalho, e a base de trabalho começou a ser construída aqui na Madeira com o Miguel Campos e com o Bruno Magalhães. E recordo que este resultado também é duplamente importante para o Bruno. Porque é mais uma vitória para o seu palmarés e depois para as 4 provas que faltam para o seu programa do europeu. Ele tinha feito um 5º lugar na Grécia, desistiu quando era 4º no Rally dos Açores e nem conseguiu arrancar para o Rally de Ypres, já que o motor cedeu no shakedown. Espero que este resultado seja impulsionador para que ele possa fazer, no meu entender, uma ponta final muito boa do Campeonato Europeu. Eu recordo que o Bruno venceu 7 provas especiais de classificação, 6 foram para o Zé Pedro Fontes, 2 foram para o Bernardo Sousa, uma para o Alexandre, uma para o Miguel Nunes e uma para o Miguel Campos. Zé Pedro Fontes, realmente o Marco disse já o essencial sobre esta luta entre primeiro e segundo classificado. As 6 vitórias que o Zé Pedro conquistou durante este rally demonstram bem o potencial deste carro. Enquanto os pisos tiverem com toda a tração e secos, essencialmente, ele conseguiu lutar de igual para igual com o Bruno Magalhães e vencê-lo em muitas situações. No entanto, tal como o Marco
disse que mal chegou a chuva, a diferença é muito grande entre as 4 rodas motrizes que o Peugeot do Bruno Magalhães dispõe e as 2 rodas motrizes, embora muito potentes, deste Porsche 997. O Zé Pedro Fontes, naquelas classificativas que mais conhecia, devido a participações anteriores, teve também performances muito mais interessantes, e quando chegou à hora da dúvida, aí o Bruno conseguiu se distanciar e conseguiu paulatinamente ir, mesmo com o problema de embreagem que tinha, conseguiu sempre se manter a uma distância suficientemente segura para que o Zé Pedro Fontes não lá chegasse. No entanto, é de referir que o Zé Pedro Fontes muito tentou, deu o máximo, e naturalmente perder um rally por tão poucos segundos acaba por ser um pouco inglório. Nós estamos a falar de 4 segundos, só para que as pessoas possam ter uma ideia. Fizemos 263 km, 820 metros em provas especiais de classificação. Imagina que o Zé Pedro Fontes tinha saído lado a lado com o Bruno Magalhães, tinham feito 263 km em classificativa, na altura em que o Bruno Magalhães estivesse a cortar a linha de meta, atrás, 100 metros atrás, vinha o Zé Pedro Fontes. Isto para perceber o que é 4 segundos em 263 km. São qualquer coisa como 100 metros. 102 metros e 11 centímetros, para ser mais preciso. Em relação ao Alexandre Camacho, o Alexandre faz uma grande prova. Nós temos que ver 2 coisas. Estes carros são carros muito potentes, e já percebemos que estes carros, com o piso seco, em que as classificativas são mais rápidas e menos sinuosas, se estes carros não tiverem mais limitações, se não limitarem, nomeadamente aqui a admissão no motor, nestes motores atmosféricos, estes carros claramente são carros para vencer os R5, os Grupo N, no meu entender, em classificativas rápidas não há hipóteses. Já deu para perceber também que em chuva, claramente que não podem 2 rodas motrizes, é difícil meteres a potência toda no chão do que teres 4 rodas a puxar. E quando o piso é irregular, tens 4 rodas a puxar, portanto ganhas mais, e estes carros sentem mais dificuldade em chuva, mais os escorregadia, estes carros ainda mais dificuldades sentem. Agora, mesmo em classificativas sinuosas, e atenção, nós vemos que em algumas classificativas mesmo sinuosas, e estes carros também continuam a ser competitivos. Basta olhar para os tempos do Rosário, por exemplo, e ver que estes carros conseguem, em determinadas situações, mesmo que não dá necessário algum trabalho de chassi, estes carros continuam a ser competitivos. O Alexandre deu provas disso, o Zé Pedro Fontes teve maior dificuldade porque ele não conhece tão bem as classificativas. Percebeu-se que nas classificativas em que ele conhecia bem atacava, e depois nas que conhecia mais ou menos, só na segunda passagem é que conseguia fazer melhores tempos. O Alexandre andou ali próximo do Zé Pedro Fontes, e atenção que não tem nada a ver os carros. Um é um motor 3.6, um é um motor 3.8. O do Zé Pedro Fontes tem umas vias muito mais largas, portanto é um carro muito mais equilibrado. Aliás, é vê-los a curvar, e tu vês que a frente deste carro oscila muito mais, e a do Zé Pedro Fontes tem uma frente muito mais fixa, não é? Muito mais fácil de curvar. Agora, o Alexandre faz aqui um excelente resultado para o Campeonato Regional, porque ele fica mais próximo deste homem que vemos na imagem, que é o Miguel Nunes. E fica mais próximo porque, naturalmente, vai relançar a luta pelo campeonato nas 2 provas que ainda faltam, que é o Rally do Nacional e o Rally do Faial. E só tem um grande handicap para o Alexandre, é que as 2 provas, uma delas essencialmente já se disputa numa altura do ano em que as condições atmosféricas podem ser muito más e podem chover, e tal como o Marco acabou de explicar, aquelas potentes viaturas em situações de piso pouco aderente não são nada eficazes. O Miguel Nunes, se o Alexandre Camacho fez um rally excelente, o Miguel Nunes também não ficou atrás. O rally de princípio a fim sempre ao ataque, inclusive com esta viatura, uma viatura R4, consegue ganhar uma especial. É de se tirar o chapéu a forma como este piloto está a conduzir este carro. Naturalmente que o conhece muito bem, tanto em termos das suas reações como da sua afinação, tem-o à sua medida, e é um piloto muito difícil de bater. É sempre muito regular, é um piloto que os tempos não se alteram muito de passagem para passagem. Isso demonstra também o grande conhecimento que tem das especiais.
não conseguiu ainda bater alguns dos tempos, por exemplo, lembro-me da Referta, tal como fez no último rally do regional, esse tempo ele não conseguiu bater. Mas eu penso que tem a ver com os pneus. Porventura poderá ser, porque as condições atmosféricas não eram más para que isso acontecesse, é porque se faz um tempo igual àquele que fez no último rally do campeonato regional, as coisas podiam ter sido um pouco diferentes. Naturalmente o segundo lugar no campeonato, na classificação para o campeonato da Madeira não lhe agradou, mas também de forma, embora tenha relançado o campeonato, para mim continua a ser este piloto o que tem mais possibilidades de atingir o certo. Para ter uma ideia das condições atmosféricas como são importantes entre estas duas viaturas, a do Alexandre e do Miguel, é perceber que na chuva, no Rosário, o Miguel, que estava a 30 e muitos segundos, ficou ali a 2.2 do Alexandre. Só para terem a noção da diferença do comportamento do que é um 4 rodas motriz e um tração dianteira naquelas condições. Tão poucos quilómetros como é que esta viatura perde tanto tempo. Salta, 5, 3 mais, e raspa no raio. E topo sobre a esquerda, 4, salta, 20. Atenção, e trava forte, a direita 2, não corta. 2 e não corta, e esquerda 2 não corta. Vamos ver por fora. É um monumental salto, bonito momento do Bernardo. Já se ter tomado Red Bull. Tem asas. O Bernardo faz, no meu entender, uma excelente terceira etapa do Rally. E tivesse o Bernardo começado o Rally da forma que o terminou, e com certeza... Deixa-me só, Marco, para ver este momento. Desculpa, doutor, mas temos que ver este momento. E atenção, a travar, esquerda 3 menos, longa, fecha em 2. Só aqui baixo, vai fechar em 2. E fica... Vamos ver o que disse a dupla no final da classificativa. O carro atravessou-se ali de quinta, a velocidade salvo erro, foi quarta, foi uma velocidade alta. E depois é engraçado o que o Hugo vai dizer ao Bernardo Sousa no final desta prova especial de classificação. Não resisti e coloquei aqui para ouvirmos. Ui, aquilo podia dar era um valente peão e uma castanhada de traseira. Não, uma lateral. E já ia dizer assim, amarra-te, Hugo, que vai doer. É que podia ter doído mesmo. Mas só olhando aqui, por exemplo, para a terceira e última etapa do Rally, posso-te dizer que o mais rápido no domingo foi o Zé Pedro Fontes e logo a seguir o Bernardo Sousa, que ficam a 2 segundos e 8 décimos. Isto para dar uma ideia daquilo que o Bernardo andou. O Bernardo teve uma questão aqui que foi uma má escolha de pneus para fazer a primeira etapa. Fez uma escolha demasiado mole e depois, como costuma dizer, andou a apanhar papéis em chão da Lagoa e Campo de Golfe a primeira passagem. Depois foi uma questão de ter que afinar o carro mais à sua medida. Ele não teve hipótese de fazer os testes que queria fazer antes de começar o Rally. E depois, na última etapa, faz uma jogada de loucos, que é uma lotaria dos pneus, faz uma jogada arriscada. Ele vai para a chuva e sabe que está a chuva e escolhe pneus para seco, leva dos pneus na bagageira para a chuva, para a eventualidade. E a verdade é que lhe sai-se muito bem em Ponta do Pargo, Paulo da Serra e depois na subida em Câmara de Lobos. E para o Rosário, meteu aqueles 2 pneus que tinha de chuva para tentar segurar o carro, mas já foi um bocadinho mais difícil. É verdade que ele vence 2 provas especiais de classificação e é do segundo mais rápido nessa etapa. Eu penso que ele está aqui a preparar o Rally da Alemanha. Ele vem, neste momento, ele está a fazer o WRC2, tem 3 quartos lugares, fez um extra que foi uma prova do Campeonato da Europa e venceu nos Açores, a prova do Campeonato Europeu. Espero que o Rally da Alemanha possa naturalmente fazer bastante melhor e que esta tenha sido uma boa aprendizagem para as provas de asfalto. Estava aqui a faltar um piloto, é isso que eu estava aqui a ver. Falta aqui o Miguel Campos, se calhar está na ordem a seguir, já te venho ali na previsão. O Miguel Campos vem a seguir pelo facto de pedirmos desculpas. Houve aqui uma troca de cassetes, mas o Miguel Campos é que foi a 6º classificado. Mas vamos comentar as imagens do Filipe Freitas. O Filipe Freitas finalmente parece que se encontrou com este carro. Começa a fazer tempos um pouco mais aproximados do Porsche, essencialmente do Alexandre Camacho, embora a distância ainda seja significativa. No entanto, este rally serviu a este piloto para ter um pouco mais de mão
sobre o carro, afinal um pouco melhor e essencialmente uma coisa, ganhar confiança. Ele precisava muito de fazer estes quilómetros, de concluir o Rally Vinho Madeira e foi o que aconteceu e naturalmente saiu deste Rally Vinho Madeira um Filipe Freitas completamente diferente daquele que o iniciou, um piloto que já conhece melhor este carro, um carro que também certamente já estará melhor e estou certo que nos últimos 2 rallies do Campeonato Regional de Rallies da Madeira teremos um Filipe Freitas mais combativo e que poderá lutar por lugares mais altos do pódio também nesses 2 rallies. Vamos acertar o passo e pedimos desculpa uma vez mais. Sim. O Bernardo Sousa, incluindo todos os pilotos, foi 5º, o Miguel Campos 6º, que é as imagens que estamos a ver, e o Filipe Freitas é que é 7º. Já vimos as imagens. E só para situar os telespectadores, Bruno Magalhães venceu o Rally, Zé Pedro Fontes ficou a 4 segundos, o Alexandre Camacho a 1,19,9, com o Miguel Nunes a 22 segundos e 2 décimas. Depois Bernardo Sousa na 5ª posição, ele ainda tentou atacar o Miguel Nunes ao longo do Rally, encurtou a diferença até ao final para 10,5 e depois na 6ª posição ficou aqui o Miguel Campos, já a mais de 4 minutos do vencedor e a 2 minutos e 17 segundos do Bernardo Sousa. O Miguel Campos teve desde o início problemas com este carro, problemas que não lhe permitiam tirar o máximo de rendimento do motor desta viatura. Aliás, ele tinha um falhanço no carro que nunca consegui perceber muito bem o que era e, portanto, foi perdendo sistematicamente para a concorrência mais direta. Tentou no parque das assistências da 2ª etapa, no Flexi Service de 45 minutos, tentou substituir a cabelagem da viatura, mas ao substituir a cabelagem e ali na pressa que tinham em relação a fazer esse trabalho, acabaram por partir algumas fichas. Ele percebeu isso quando ia sair já para o controle de saída do parque das assistências, acabou por se atrasar e ficou ali, perdeu 1 minuto e 50 e esse 1 minuto e 50 retirou-lhe qualquer esperança de ele poder lutar por um lugar pelo pódio. Aliás, ele passou a etapa do Rally, esta última etapa do Rally, nem mais para a frente nem mais para trás, até porque o homem que vemos aqui na imagem já estava bastante distante, o Filipe Freitas estava a 3,06, o Luís Serrado já estava a 9 minutos, portanto, naturalmente que não havia nada a fazer por parte de Miguel Campos. Mas, no entanto, se não fossem esses fatores, o Miguel Campos, para grande surpresa, poderia estar a lutar pela vitória no Rally. E surpresa porque o piloto estava parado há muito tempo e chegar aqui, mesmo com os problemas que teve na sua viatura, conseguir andar ainda neste lugar, podemos dizer, no meu entender, que foi a surpresa positiva para mim no Rally Vinho Madeira. O Escherrado que vence a termos de RC3. E as duas rodas motrizes, que está incluído. O Luís Serrado, embora tivesse alguns pequenos problemas, um deles aquele toque que tivemos a oportunidade de ver João Magalhães na estrada, sim, a ver o Rally, sim. Aquele toque que acabamos de ver na zona do Poiso, que lhe acabou, na 2ª etapa, que lhe acabou por condicionar o 3º dia de Rally. Ele não conseguiu reparar os danos causados por esse pequeno toque e teve um 3º dia, teve que levantar um pouco o pé, porque o carro estava inguiável. No entanto, também a diferença em termos de classificação, tanto para quem o antecedia como para quem o precedia, era grande e não teve estragos maior em termos de classificação geral. Quando vemos na imagens já o Duarte Ramos, ele que acabou por ser o 2º melhor em termos de RC2N, estamos a falar dos convencionais carros da produção. Eu sei que é difícil às pessoas perceberem todas estas denominações. Eu ainda sou dos tempos dos rallies em que isto era Grupo A ou Grupo N e ponto final, e os Grupo N eram os carros mais parecidos com os carros de série, e os Grupo A eram os carros verdadeiramente os carros de rally. Hoje temos de várias subcategorias, torna tudo mais difícil, mas os RC2N são os carros de mais de 2 litros, os carros da produção, com a variante R4, que é uma variante que torna estes carros mais competitivos e mais leves. Ele fez o rally que era possível fazer, queixou-se demasiado dos pneus que tinha, de facto um desgaste muito anormal destes novos pneus com a homologação da Federação Internacional Automóvel, mas o Duarte Ramos cumpriu aquilo que era necessário cumprir, chegou ao final do rally na 9ª posição, sem ameaças deste homem que vemos na imagem, naturalmente também não tem carro para isso, mas o Rui Jorge Fernandes acaba aqui no top 10 e acaba por fazer a vencer a RC4 e é o melhor em termos de troféus de Rafael Costa. Aliás, ele consolida neste Rally Vinho Madeira, Humberto,
a posição que tinha em termos do troféu Engenheiro Rafael Costa. E manteve também, pelo menos até a 7ª classificativa, que recordamos era aquela classificativa que contava para o campeonato de rallies da Madeira, manteve uma acesa luta com o Bruno Fernandes. Nessa classificativa a diferença era de 3,6 segundos. No fim a diferença foi muito maior, porque após essa especial o Bruno Fernandes acabou, desligou um pouco e tiveram também alguns problemas. O Jorge Fernandes também não se safou de, no fim do rally, ter um problema com a caixa de velocidades, e ainda bem que tinha uma grande distância para o Bruno Fernandes, que lhe permitiu, mesmo sendo ultrapassado em plena especial pelo Bruno Fernandes, permitiu que ao fim do rally ele conseguisse acabar à sua frente. Humberto, deixa-me situar os seus espectadores, até pedir desculpa novamente e vou explicar. Nós fazemos o alinhamento, depois esse alinhamento, cada piloto tem a sua K7. E por lapso deve ter mexido o alinhamento e há aqui uma posição errada de novo. A Isabel Ramos vem a seguir do Bruno Fernandes, é o piloto que já vai ver a seguir, pelo facto de pedirmos desculpa. Portanto, a Isabel Ramos foi 25ª classificada. Foi a melhor equipa, a única equipa e a melhor equipa feminina. A Isabel Ramos, que já tem mais um troféu feminino, um troféu regional já conquistado, andou possível e andou numa fase muito complicada, que foi a 5ª secção, na chuva, com pneus da mistura mais dura que tinha. E ela não tinha outra mistura, era a única que tinha para fazer o Rally Vinho Madeira. E eu imagino que não tenha sido fácil de conduzir este Renault Clio com motor de 2000 cm3, em classificativas todas molhadas e com pneus da mistura mais dura, para fazerem asfalto seco e asfalto mais abrasivo. Portanto, deve ter sido bastante complicado, mas a verdade é que ela consegue chegar aqui ao final do Rally num brilhante 12º lugar, atrás do Bruno Fernandes, que iremos ver já a seguir. Um Bruno Fernandes que andou a discutir com o Rui Jorge Fernandes o lugar de melhor entre os carros da RC4, entre o troféu Engenheiro Rafael Costa, e que só não o conseguiu fazer porque esteve ali muito próximo, teve a 3 segundos. Acabou a 3 segundos. E a partir daí não havia nada a fazer. A partir daí foi levantar o pé e está o Bruno Fernandes. Sim, gastar o resto do material que tinha, ninguém investiu. Depois claro. Pneus novos já que não contava para nada. Também furou. Claro, a distância foi aumentando para o Rui Jorge. Agora, Rui Jorge Fernandes foi 10º, Bruno Fernandes 11º e Isabel Ramos 12ª classificada. Ias dizer, Humberto? Eu ia dizer que agora o discurso que o Bruno tem tido ao longo deste ano, que está para aprender e que não está para lutar, já não cola. E a partir do próximo rally é um candidato de igual medida como o André e o Rui Jorge Fernandes. Este é um troféu particular que me agrada muito nos rallies do regional seguir, porque são 3 jovens pilotos, nenhum deles já promessas, já são autênticas confirmações e que fazem milagres com estas pequenas viaturas, que também, digamos, é bom da verdade, já são viaturas com alguma potência e que proporcionam algum espetáculo. O Francisco Teixeira, 13º classificado. Eu prefiro terceiro também em termos de RC2, e estamos a falar dos convencionais Grupo N, um piloto que está a fazer o Nacional de Rallys. E que aproveitou claramente para vir aqui à Madeira ganhar alguma experiência em provas de asfalto. Ele poderia ter desistido à 7ª prova especial de classificação, que foi a altura em que o Rally acabou em termos de pontuações para o Nacional e para o Regional de Rallys. E essa é uma situação que, como já dissemos, terá que ser repensada pelos responsáveis do automobilismo nacional, porque podíamos ter corrido o risco, de facto, de uma debandada geral, e ainda bem que isso não aconteceu. É preciso ser criado, na minha opinião pessoal, já falei isto várias vezes, mas é criada um incentivo em termos de pontuação, mas houve pilotos que quiseram ficar, nomeadamente aqui o Francisco Teixeira, até porque ele tem fase, vai entrar numa fase agora em que tem Rally de Mortágua e Rally Castelo Branco a fechar o campeonato, e portanto toda a experiência em asfalto será importante para ele nesta fase final do Nacional de Rallys. 4º classificado, Pedro Diogo. Vencedor dos Diários, grande operação de pontos que fez. Sim, grande operação de pontos e também uma grande demonstração de condução. O que o Pedro Diogo tem já não é uma surpresa, porque nos rallies do regional, as poucas passagens que tive a oportunidade de ver, o Pedro Diogo satisfizeram, encheram as medidas por completo. Ele conduz de uma maneira muito exuberante, de uma maneira um pouco diferente, com a traseira sempre a correr bastante. E faz tempos verdadeiramente inalcançáveis
pelos seus adversários. É evidente que ele consegue, com este pequeno Iaris, colocar-se em lugares de classificação que, a priori, não lhe seria possível, muito à custa da sua condução exuberante, como já tive a oportunidade de referir. É mais um piloto que naturalmente precisa de dar o passo, ter um carro um pouco mais competitivo. Logo, naturalmente, depois de ganhar o troféu, que ainda não o fez, ele acaba por levar o máximo de pontos deste troféu Iaris Ciclix para casa e, portanto, aumentar na classificação geral desse troféu a sua distância com o segundo classificado. O Bruno Coelho, o Bruno acaba por fazer aqui um segundo lugar em termos de RC4 para os carros de grupo A até 1600 cm3, onde se incluem estes Citroën C2. Naturalmente, o Bruno já está parado há muito tempo. Fui dos pilotos que em anos anteriores, e sensivelmente eu acho que ele está há 2 anos parado, fui dos pilotos que andava muito bem em termos do troféu engenheiro Rafael Costa, onde estão incluídas estas viaturas. Mas estar 2 anos parado, isso naturalmente paga-se alguma factura. O mais grave é 2 anos parados depois de um grande acidente que foi o que lhe aconteceu, onde se torna mais difícil retomar. Claro, e portanto fez o rally que lhe era possível, da mesma maneira que o Décio Aguiar, também com muitos problemas. Ele acabou por dar um toque na classificativa de Chão da Lagoa, ou 4 estradas, se não me engano, onde deu um toque no portão norte do Chão da Lagoa, e acabou por danificar um pouco a sua viatura. Ele perdeu imenso tempo, assim como o seu irmão também desistiu prematuramente, o Wilson Aguiar. Já não teve a companhia do irmão na maior parte do rally, ou quase na totalidade do rally. Porque até são 2 pilotos, mais o Wilson propriamente o Décio, são pilotos que têm e conseguem discutir de igual para igual com o André, com o Rui Jorge Fernandes e com o Bruno. Poderiam, em condições normais, terem discutido a vitória neste grupo da RC4, ou, se quisermos, em termos regionais, o troféu engenheiro Rafael. Saber se as viaturas estão equiparadas. A concorrência, por isso, deve estar um bocadinho melhor. E se tivessem provavelmente. E se tivessem também uma participação mais assídua nos outros campeonatos. Repare, o Décio já não fazia, teve um ano sem fazer rally, sensivelmente, e portanto não é expectável que assim de uma hora para outra, depois de uma paragem também tão longa, se consiga chegar e se consiga bater de igual para igual com pilotos que competem com regularidade. João Ferreira, que conseguiu também finalmente terminar um rally, também não tem tido uma época muito fácil. Lembro-me do início da temporada, o problema que foi para trazer material e chegar material para poder ter esta vitória em condições de poder competir. E consegue aqui fazer um rally de Madeira, e inserido também na classe RC4. Ele tem aqui um grupo N que está, apesar de ser um grupo N, está incluído nas viaturas de RC4, porque é entre os 1600 cm3 e os 2100 cm3. Ele termina aqui a 50 segundos e 6 décimas do Décio Aguiar. Não foi também um rally completamente isento de problemas, mas mais calmo em relação muito mais calmo que tem sido esta época para o João Ferreira. E se me permites, Marco, o João, por aquilo que se via pelas passagens, estava muito à defesa, não era aquele João afoito que vimos noutras alturas. O João tinha claramente muita vontade de terminar este rally, e acabou por se defender, e a tática que usou foi não dar o máximo e ter sempre uma margem grande de segurança, tanto para ele como para o próprio... O Ricardo Gonçalves sai daqui do Rally de Madeira ainda líder do troféu Iaris João Ciclix. Desculpa, eu há pouco tinha dito que era o Pedro Diogo, mas depois o Pedro Diogo fica muito próximo, porque o Pedro Diogo faz 2 pontuações máximas e fica agora a 28 pontos do Ricardo Gonçalves, que tem 97 neste momento. Aqui nos meus apontamentos tinha um erro. O Ricardo faz um 3º lugar na primeira e segunda etapa do Rally, e depois faz um 2º lugar na 3ª etapa da prova. E faz um 3º lugar na Power Stage, e depois um 2º lugar na outra Power Stage, que foi a segunda passagem para o Rosário. E com isso consegue manter a liderança. Há mais 2 provas, Nacional e Faial, há 2 resultados para deitar fora, mas isto promete, com o Pedro Diogo a fazer aqui 2 pontuações máximas e a colocar a distância nos 28 pontos, promete muito em termos de ponta final de campeonato para este troféu, e nomeadamente para a classe RC5. Se lhe tirar o chapéu ao Paulo Teixeira com este resultado que fez. Sim, e o Paulo Teixeira acaba por vencer nas viaturas sem homologação. VSH, sem homologação.
beneficiou naturalmente... E decidiu dar um bocadinho de espetáculo já agora. Sim, as diferenças nesta categoria eram muito grandes entre os pilotos, entre as diferenças em termos de tempo. E depois permite-se um pouco este tipo de situações cedo acabaram por se colocar nas suas posições e o Paulo Teixeira acaba por herdar este primeiro lugar devido a distâncias de pilotos como o Rui Conceição, o Vasco Silva, mas teve o mérito de manter a sua vitória. Não tira mérito absolutamente nenhum. O Rally é classificação final daqueles que chegam ao final, não é? Ou quase todos os que chegam ao final. Ou quase todos os que chegam ao final. O Miguel Nunes foi verificado, mas passou. Aliás, o piloto fez questão de pôr isso no Facebook. Esta de todos os chegam ao final tem a ver com os Porsche. São por causa dessa situação. O Paulo Nunes. O Paulo Nunes estava a 31 segundos na última classificativa do Paulo Teixeira e vi-se a forma, no direto da RTP, a forma como ele atacou a encaminhada. Queria gastar os pneus todos. Mas não foi suficiente. Mas aliás, faltou muito pouco. O Paulo Teixeira, bom, o Saxo é naturalmente outro carro, também mais potente. E a subida do Rosário fez toda a diferença. E ele acaba por terminar a 31 segundos e 2 décimas, o Paulo Nunes. Mas o Paulo Nunes é dos pilotos que têm animado este campeonato regional. Nos VSHs duas rodas matrizes, nem nas próprias viaturas sem homologação. E tem chegado praticamente ao final. Ele tem feito maravilhas com este carro. Bem, só quem não o conhece sabe muito bem o que ele consegue fazer. É um piloto bastante virtuoso. E por falarmos em distâncias, deixa-me só dizer, nós tivemos mais distâncias do que carros a chegar ao fim. Nós tivemos 36 distâncias e chegaram 25 carros ao final do rally. Mas vamos ver todos. São os resistentes, são verdadeiramente os resistentes no final deste rally. O Paulo Moreira, 21º classificado. Lá se aguentou o carro também, ofereceu muitos problemas de princípio a fim do rally, por várias vezes nas transmissões diretas que a RTP fez, este piloto aparecia com os 4 piscas ligados. É um carro que não é habitual correr aqui nas nossas estradas. É um piloto a fazer o nacional em termos de RC3 e, portanto, da mesma forma que o Francisco Teixeira aproveitou o resto do rally para rodar em provas de asfalto, foi claramente isso. Foi rodar com o carro e rodar essencialmente em provas de asfalto. Os pilotos nacionais são mais talhados para provas de terra, nós aqui mais para o asfalto, porque não temos traços de terra. E está a começar o período de asfalto do Rally de Portugal, começa aqui na Madeira. Se me permitias, só para que não criar grandes confusões em casa, se calhar era oportuno fazer a classificação dos VSHs em termos do campeonato da Madeira, que acabou também ao 7º troço. Portanto, quem ganhou aquele levou a pontuação máxima para o campeonato dos VSHs foi o Rui Conceição, seguido do Vasco Silva, o Marco Klenk, o Paulo Teixeira, o Pedro Melim, o Ruben Fernandes, o Paulo Nunes e o Martim Vasconcelos. Era esta a classificação à sétima especial do Rally Vinho Madeira, portanto é esta que conta para o campeonato de Rally da Madeira no grupo, nos VSHs. Mas para em termos de classificação final, rally, é esta. É esta que estamos a passar. Esta é a classificação final da prova. Diogo Camacho dizia em reportagem à RTP que tinha um sonho por cumprir, era fazer o Rally Vinho Madeira. Está de parabéns, cumpriu o sonho e cumpriu bem, tendo em conta muitas das coisas que se têm passado com este piloto. Ele teve a coragem de andar rápido e mesmo correndo o risco de poder desistir, ele nunca levantou o pé, foi dando sempre aquilo que sabia e podia. Naturalmente não foi suficiente para chegar mais à frente, mais perto dos seus 2 adversários neste troféu particular, mas mesmo assim ele conseguiu levar este Toyota Yaris até a Avenida Arriaga, subir o pódio e cumprir o seu sonho, que era terminar o Rally de Madeira. Sem dúvida. Admito, sim senhor, conseguiu cumprir o seu sonho de criança, está de parabéns por isso. O Marco Klenk começou assim, terminou a prova, mas foi perdendo algumas peças pelo caminho, que ele foi muito bom. Começou muito cedo a perder peças, já o seu farol já vinha. Está também ele de parabéns, o Marco Klenk, que é navegado por Fábio Freitas. Ele termina na 24ª posição da geral em termos absolutos, a 6 segundos e 3 décimas do Diogo Camacho. E, portanto, o Marco Klenk também regressa aqui à competição e foi apenas para fazer
o Rally Vinho Madeira. O Rally Vinho Madeira tem uma mística muito própria, os pilotos madeirenses gostam muito. Porque tens consecutivas mais longas, porque é uma prova quase também de resistência, porque há uma envolvência diferente em termos de espectadores, também dos próprios patrocinadores. A comunicação social é sempre uma forma diferente de fazer o Rally Vinho Madeira. E temos depois aqui a fechar o Pedro Melim, que termina a 58 minutos e 26 segundos e 7 décimas do Bruno Magalhães. Ora, só para te dar uma ideia, se eles tivessem saído lado a lado, quando o Bruno Magalhães chegasse ao final do rally, o Pedro Melim estava a 66 km atrás. 66 km de especiais. Só uma curiosidade. Isto para dar a diferença de andamento do que é o primeiro para o último classificado. Portanto, entre o primeiro e o último, pela dureza foi quase uma hora de diferença entre o primeiro e o último. Pela dureza das classificativas, só chegar ao fim já é um grande prémio. Uma das distâncias de volta, de facto, do rally do Ricardo Moura, e ele que aqui procurava estancar o ascendente do Pedro Meireles em termos de nacional de rallies e a ver se adiava para as duas últimas provas a decisão do título, e estava aqui a rodar pela segunda vez com este carro, e aí está. É impressionante a velocidade com que ele sai. Neste topo, ali as duas espectadoras que estavam, uma delas a sofrer uma fratura da tíbia e, portanto, a ter... Fazemos votos que recupere o mais depressa possível. Mas a atitude, de facto, é uma atitude de campeão, a atitude do Ricardo Moura. E o Pedro Meireles, que sagra-se aqui campeão nacional. E olha o caricato da situação, ele é campeão nacional, leva a pontuação máxima para o campeonato nacional e aqui no resumo aparece nos distantes. Mas eu desisti. Exatamente. Mas eu desisti. A realidade é essa, eu desisti. A situação da regulamentação está ao ponto que está, ninguém entende, tem muita dificuldade. Bom, mas o que é importante, o Meireles conseguiu o seu grande objetivo, foi campeão regional, foi campeão nacional, perdão, aqui na Madeira, um rally que também lhe diz muito, embora ele não seja um grande piloto, ou um piloto que goste muito do asfalto, naturalmente é um piloto mais de terra, e conseguiu aqui neste rally de asfalto, que ele é casado, não quero esquecer, com uma madeirense. A Karina Barros, sim. Tem algumas ligações familiares aqui à Madeira, e foi um marco para ele ter ganho um rally na sua terra, que foi em Guimarães, e ter também sido campeão aqui na sua segunda terra, por assim dizer. Obviamente que também que introduziu os outros que desistiram por opressão. No caso do Adrosil Lopes. E pena que tenha desistido, porque é sempre um piloto espetacular, é uma referência também do automobilismo nacional. Mas não tinha verba. E é uma referência também aqui na Madeira. E ele que acabou por vencer em termos de RC2E nos carros da produção e, portanto, chegou aqui à Madeira com meio ponto de vantagem sobre o Ricardo Teodósio e vai agora para Mortágua com 9 pontos de vantagem. Portanto, foi bom para ele, o Rally Vinho Madeira. Sim, os objetivos ele conseguiu por completo. Fazia aqui a estreia, queria conhecer bem o Rally Vinho Madeira, mas acabou por ser forçado a desistir, com uma avaria já mecânica. Não foi voluntariamente. Sim, já foi. O carro Obrigado. Já não vou mais. Sim, isso... E o João Barros estava muito bem colocado em termos de classificação. O João Silva foi também foi forçado a desistir. Numa altura em que estava à frente em termos de RC3, portanto ele era o piloto mais rápido dos carros de duas rodas motrizes com tração dianteira. E também numa altura, segundo o que ele dizia, que tinha o carro à sua medida. Sim, ele estava a fazer uma prova começar exatamente a conhecer os pneus, a conhecer tudo e a afinar o carro para essas alterações que são feitas, e estava muito na expectativa do que é que o João era capaz de fazer daí para a frente. O João terminava a segunda etapa do rally na 10ª posição da geral absoluta. Se fosse Ana Sofia, punha as notas na cara e não levava mais para a frente. E ele tinha uma vantagem na altura na casa dos 50 e poucos segundos em relação ao Luís Cerrado, que era o segundo da RC3. Portanto, ele estava com uma vantagem claríssima. Ele tem uma leitura que eu não tinha, não era a minha perspectiva, mas que é uma leitura interessante, que era, ele estava a afinar o carro
para o pneu que tinha. Exatamente. E que é curioso, ele estava a tentar perceber qual era o desgaste que tinha do pneu e tentar fazer a melhor afinação para ter o menor desgaste de pneu possível. Que é uma leitura é uma leitura lógica, e era uma leitura que eu não tinha feito na altura em que estava a fazer os comentários, mas que tem toda a lógica, porque de facto há um desgaste, e houve um desgaste anormal destes 9 pneus, porque há menos superfície de contacto, portanto o pneu aquece mais e portanto tem um desgaste diferente. E, portanto, ele estava a tentar fazer a afinação que melhor se acertasse ali, de maneira a ter pneus para fazer o final do... Só que a propulsora que não deixou continuar. Eu não sei perguntar o que é que se passava, se está a falhar. Não, diz outra vez. Está a falhar. Diana-se outra vez. E já teve que desistir. Na altura estávamos a transmitir em direto e eu pensava que o João Silva estava a contribuir para o nevoeiro, mas não, era mesmo o motor a ceder. Mas mal queimado. E daquilo, e só concluindo o que o Ricardo Cabral estava a dizer, um pneu que se desgasta mal significa que não é um pneu eficaz. E portanto, se não é eficaz porque o carro está mal afinado, portanto é preciso fazer esse trabalho de base, e isto foi, além do João, houve outras equipas que também tiveram esse problema. Uma dessas equipas foi o próprio Bernardo, que foi trabalhando durante o rally para diminuir esse desgaste e fazer com que o pneu fosse mais eficaz. Aqui não houve desgaste que salvasse aqui não houve pneu o carro da maneira que corre completamente. Eu penso que ele fez uma mistura muito mole de borracha para esta especial de classificação e provavelmente o pneu aqueceu demasiado e ali correu demasiado também a traseira e não conseguiu segurar o carro. Portanto, tivemos o Ricardo Teodósio que desistiu por opção, o Diogo Salvi, como vimos, foi mais que óbvio a sua desistência, foi aquele forte toque que deu, que arrancou a roda. O Gil Freitas também desistiu, teve um despiste também, sim, uma saída. Até hoje encontrei o piloto, explicou-me, acelerou, demasiado o carro saiu, bateu num eco, lá foi a roda, portanto acabou por ser forçado. Foi uma passagem muito discreta do Gil pelo Rádio de Malé. E o Filipe também desistiu devido à avaria mecânica. Quando estava já no top 10, que era o seu grande objetivo. E que estava a fazer um bom rally. Aliás, o Filipe finalmente começou-se a entender aqui com este carro, já a partir do Rally da Caneta. Já estava aqui com uma boa base e pena que tivesse que desistir tão prematuramente. Depois tivemos o Carlos Martins, agora o André Silva. Sim, o André também sai para a opção. O mesmo fez também o Carlos Martins, sim. O André termina a luta com o Rui Jorge Fernandes é terceiro. Em terceiro lugar, portanto já a 18 segundos. Ele perdeu também para o Bruno. Mas continua, em termos de troféus de Rafael Costa, continua tudo em aberto. Sim, não podemos esquecer que o piloto vem do acidente, teve que reparar a viatura toda. O Bruno Fernandes está a 13 pontos, está a 39 o André Silva do Rui Jorge Fernandes. Ainda há resultados para deitar fora, a concorrência vai ter que deitar resultados fora, ele já deitou resultados fora no Rally da Caneta e no Rally de Santa Cruz. Vai ter que somar no Nacional e no Faial para que tudo lhe corra bem, mas ele vai contando naturalmente que a concorrência terá que deitar resultados fora. Ele já deitou os que tinha a deitar. O Gil Antunes voou até à 7ª especial, depois a partir daí também por opção parou, que é a tal questão que os comentadores Marco Cabral e Humberto já falaram, só pontuavam para os respectivos campeonatos até o Control 7P, a partir daí que continuava quem quisesse. O José Camacho foi infeliz, só fez a primeira especial e depois acabou por desistir mesmo em frente ao posto de reportagem da RTP. O Paulo Neto também, por opção. Sim, o Paulo Neto que acaba por fazer aqui uma boa pontuação no que diz respeito à RC3. Aliás, ele vence a RC3 Nacional e ganha aqui uma vantagem que já é considerável, de 56 pontos e meio. Aliás, ele é o vencedor da RC3 Nacional. Com estes 56 pontos e meio, ele garante já no Rally de Vinho Madeira a vitória no campeonato da RC3, onde estão os carros do Grupo A de 1.600 até 2.000 centímetros cúbicos. E aproveitar também para brindar o público com o espetáculo. Nesta zona, bem faziam a festa. Nesta e noutras, mas nesta sobretudo. Depois do Paulo Neto, o Ricardo Marques, que também, por opção pessoal, acaba por sair após a 7ª classificativa. Sim, e ele que vence em termos de grupo RC4, acabou por fazer uma vitória aqui nacional em termos de RC4, para os carros de grupo A tem 1.600 centímetros cúbicos. O Diogo Gago fica assim, impressionante, a caixa desintegrou-se. E ele vai explicar o que aconteceu.
já a seguir. E contudo tivemos que parar. Estão muito desesperados? Alguns. Já vinha a dar problemas a caixa ou...? Não. Simplesmente cometemos um erro e ela cedeu. Cedeu e desintegrou-se, ficou assim a caixa de velocidades. Foi um prego. Pelos vistos, é o que eu também leio nas entrelinhas. É o que eu leio nas entrelinhas também. O chamado prego. Francisco Camacho, também por avaria mecânica, foi forçado a desistir. Roberto Martins. 36 distâncias no rally, de facto foi um número... O Marco Sidney aparece nas imagens porque, coitado, nem teve hipótese, quer dizer, não passou por nós, tínhamos as nossas câmaras. Depois o Roberto Canha, também forçado a desistir. Nem fez, desculpa, 1 km de especial. O Wilson Aguiar também desistiu. O Armindo Neves. O Fernando Góes também forçado a abandonar. O Armindo Neves foi para a opção pessoal e o Fernando Góes para a avaria. O Armindo Neves estava a fazer o campeonato da C3 e chegou ao final com o segundo lugar, atrás do Paulo Neto. O Décio Gonçalves foi outro dos desistentes, como já fez a referência ao Marco, a lista é extensa. É um rally desgastante, atenção, estamos a falar de muitos quilómetros muito exigentes em termos de mecânica para estas viaturas. O Emílio Sardinha também foi dos pilotos a par do Décio Gonçalves, que fez grande parte do rally, mas depois também foi forçado a abandonar. Teve problema fim na primeira passagem, se não me engano, na subida do P1 da Serra. Sim, chegou-se a inventar hipóteses que era uma saída melhor. O mesmo se passou com o Paulo Andrade. Também fez grande parte do rally, fez classificativas, atrás de classificativas, mas depois a dura realidade deste Vinho Madeira, por vezes os carros não aguentam, têm avarias. O Américo Gouveia, também navegado pelo irmão Alberto Gouveia, foi também dos desistentes. O Narciso Andrade teve um despiste. Grande parte, houve uma razão muito grande de facto dos Iares, dos que estavam a competir aqui na RC5 e patrocou o Iares Jumbo Chiclix. Foi uma prova de facto difícil, muito desgastante. Sim, o Filipe Carvalho, desculpa, nas estreias deste Ford Fiesta, navegado por Cláudio Gouveia, não foi além de 4 classificativas ou 3, salvo erro. Rui Conceição que estava a dominar claramente, não tinha adversário sequer à altura em termos de viaturas sem homologação. Com este seu... Mas, tal como disse, mesmo com esta distância acabou por colher os pontos máximos. Sim, é verdade, acabou por contraçaram as 7 primeiras provas especiais de Francisco Tavares também, pertence ao lote de desistentes. Foi um bom o mesmo com o António Bell. O António Bell ainda voltou em Super Rally e voltou a desistir de novo também em Super Rally. Mas é duplo azar, no caso do António Bell. Vasco Silva também ingressou a lista de desistentes. Numa altura em que estava em segundo lugar em termos de viaturas sem homologação. Martinho Vasconcelos foi uma das duplas, ou o piloto que é navegado pelo André Alves, uma das duplas infelizes, também neste Rally Vinho Madeira, mas que ajudaram a fazer a festa também. Também terminaram muito cedo a sua Quem também ajudou a fazer foi o João Martins, navegado por Fiona Fontes. Este carro permite sim, também naturalmente dar algum espetáculo. Os cabos de acelerador que deixaram a dupla de fora. Sim. É pena. Já mesmo na ponta final do rally. Depois o João Paulo Freitas vai fechar este lote de desistentes, navegado por Petra Freitas, também por avaria. Era um dos 2 clássicos que estava neste Rally de Madeira. Mas o clássico acabar por... Este ano não quis colaborar, não nos podemos esquecer que o ano passado esta viatura conseguiu terminar este rally. Temos que fazer, e chegou a hora de fazer uma curta pausa. Na segunda parte, outras histórias do Rally Vinho Madeira e alguns apanhados. Pneus novos ao preço do verniz de unhas? Negócios destes só no wellbid.com. Licite e ganhe produtos de marca a preços ridiculamente baixos. No wellbid.com. Wellbid.com. Leilões emocionantes. Todos os dias vejo motores com problemas de aceleração, potência e emissões provocados por válvulas sujas.
Por isso, use sempre um combustível que mantém as válvulas limpas e cuida do motor. Com este combustível vai evitar muitos problemas. Combustíveis Repsol. Proteção para o seu motor. A líder do mercado imobiliário em Portugal e do mundo está agora no Funchal. A Remax Elite está situada ao lado do Jardim Municipal, oferecendo-lhe um serviço de excelência na venda e arrendamento de imóveis na Madeira e Porto Santo. Para nós, todos os clientes são de elite. Gosto da música. Eu gosto da vida. Gosto da vida. Leve 2 óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas um. Gosto de óculos. Eu gosto da vida. O programa é patrocinado por a Repsol. BPI. Leve 2 óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas um. Eu gosto da vida. Wellbeat.com. Leilões emocionantes. Vespas. Noites e estrada. Com muito andamento. Mel. É outra vida. Remax Elite. Segunda parte deste último especial Rally. Para quem não sabe, Diogo Salvi é filho de um dos heróis do Rally de antigamente, Giovanni Salvi, que conhece bem a prova madeirense. Venceu por 2 vezes, em 71 e em 76. Giovanni Salvi é um dos heróis do Rally Vinho Madeira, quando a prova ainda se chamava Volta à Ilha em Automóvel. Fiz penso que umas 12 voltas. Já nem me lembro bem, mas deve ter sido à volta disso. E ganhou algumas? Ganhei 2. Recorda-se com que carro, em que anos? Ganhei em 71 com um Porsche. E ganhei em 76 com um Ford Escort. Aos 74 anos veio à Madeira ver o filho Diogo Salvi estrear-se no asfalto madeirense, num rally bem diferente dos de antigamente. Eram provas muito mais duras, com muitos mais quilómetros. Só para ter uma ideia, nesse ano em que ganhei a Madeira, eram 1500 quilómetros de estrada, com cerca de 400 quilómetros de provas de classificação. E o Alcatrão era pouco? Quase que não havia. Podia até 1981 e a última prova que fiz foi aqui em Madeira com um cadete GTE e com um copiloto também muito conhecido, que era o Filipe Fernandes. E também competi aqui com um copiloto madeirense que era o Luigi Valle, onde ficámos em segundo lugar atrás do Mícola em 78. A paixão pelos automóveis e pelas corridas continua na família, mas ao contrário de antigamente, agora é o pai que vê o filho correr. Sofre muito quando ele está a correr? Sim, estou sempre um bocado apreensivo, isso é normal. É uma espécie de treinador também, a dizer faz assim, faz assim? Não, porque ele não aceita muito os meus conselhos, nem as minhas sugestões. Mas está bem aconselhado pelo Zé Pedro Fontes e por conseguir nem é preciso eu dizer nada, porque o que ele diz é o correto. Giovanni Salvi diz que ainda está aí para as curvas, capaz de correr com pores dos atuais, mas prefere ficar-se pelos ralis de clássicos. Américo Campos é um dos pilotos madeirenses com palmarés. Em entrevista à RTP, o tema central foi, obviamente, o Rally Vinho Madeira, prova na qual se estreou ao volante. O Vinho Madeira é um rally especial para todos os pilotos regionais. No entanto, para Américo Campos, a prova tem ainda mais significado porque foi o primeiro rally de sempre em que o piloto participou. Correu o ano de 1988. Na altura não vivia em Portugal e alugámos uma viatura no continente da velocidade, um Renault 5 GT Turbo, e não nos correu muito bem. A primeira participação em rallies foi uma desistência logo no segundo dia.
Julgo que saímos na altura 37º da geral, uma coisa assim. Mas atenção que o Rally Vinho Madeira antigamente tinham 100 e muitos participantes. Eram limitadas as inscrições, até havia excesso de inscrições, o que infelizmente não acontece nos nossos dias. Apesar da estreia atribulada, Américo Campos tornou-se presença assídua no campeonato regional e, claro, no Rally Vinho Madeira, onde correu mais de uma dezena de vezes. Fomos 4 vezes melhor equipa madeirense na prova, uma vez melhor equipa portuguesa, e só não fomos mais porque infelizmente depois houve também alguns percalços e alguns acidentes que nos limitaram e fizeram com que isso não acontecesse. Mas foi um balanço em termos de Rally Vinho Madeira, tenho belíssimas recordações. Durante estes anos, muitas coisas mudaram no desporto automóvel e, claro, no Rally Madeirense, que atualmente tem especiais mais curtas. Tínhamos aquela tirada do Ribeira Frio, que eram cerca de 30 km de especial classificação, começava ali no Palha Ferreira até lá abaixo ao Cedro Gordo, e era uma classificativa que muitas vezes deitava muito a perder ou a ganhar, depende da forma como as coisas aconteciam. Alguns rallies Vinho Madeira eram decididos na parte final, mesmo nessa classificativa. Eram classificativas que tinham, enfim, alguma gestão diferente daquelas que se calhar se fazem hoje, em que não há muito que gerir a não ser atacar do princípio ao fim. Américo Campos tem as luvas arrumadas há já alguns anos, mas a paixão pelos ralis e pela competição não morreu. O futuro a Deus pertence, como se costuma dizer. Vamos devagar e certo. Vamos lá ver se ainda há mais alguma participação na manga. No Rally Vinho Madeira, eles são inevitáveis. Eles acabam por acontecer de uma ou outra forma. Eles são os apanhados deste rally. Tá? Não, isso aqui. Jesus of the Pai. Beijinhos. Toda a gente. Também tens RTP. Nós ainda não fizemos. É do Bernardo Sousa. Só te digo. O que é que eu vou te perguntar? Mas está amarelo. Olha que está fermento. Pus, muito rico. Estão todos. Todos o noite sou eu. Sentem que também em vocês, por vocês também passa a ser. Mostra isto. Não. Aconteceu algum caso caricato nos rallies? Alguns. Espera aí. Falta aqui coisa, então tá. Já parte de. Para dentro, tal. Agora está. Vamos lá. Depois apanhar, sabes ver? Não acredito. Deixa-te marcar um melhor, qual tenho trabalho para fazer? Julgo que os 20 segundos que separam o Zé Pedro Fontes do Bruno Magalhães são difíceis são possíveis. Os apanhados bons. E tenho ficado bem apanhado. Olá, sou Bernardo Sousa. Olá, eu sou Hugo Magalhães. Olá, Alexandre Camacho. Eu sou o Tony. Podem ganhar o Campeonato da Madeira, ainda podem ganhar o Rally Vinho Madeira. Podem chegar para os melhores não podem ganhar. Quem vai ganhar é o... Era bom para o casinho. Quando se passa nessa estrada, dá para perceber que de um lado há pedras e no lado de onde ele bateu tem uma série, portanto, de troncos. E as declarações do Miguel Campos, onde diz que Duarte, deixa-me só interromper, que o David acabou de ganhar uma classificativa, conseguiu fazer uma ponta à outra o Parque das Assistências, mais motivos de reportagem com o Rui Jorge Fernandes. Nem mais, não sei se foi o melhor tempo, mas foi o tempo possível, Rui Jorge. Beijinhos para o Palomar e para todo o pessoal da RTP. E não é garagem. O Rally Vinho Madeira desperta paixões e coleções. Muitos aficionados colecionaram miniaturas à escala das viaturas mais emblemáticas que por cá já passaram. No entanto, juntar as réplicas dos bólides que já venceram o Rally não é tarefa fácil. Carlos Vieira começou a colecionar miniaturas quando tinha 15 anos, mas recentemente, para reduzir a coleção, decidiu juntar apenas réplicas dos Lancias de Rally e dos bólides que venceram o Vinho Madeira. O Rally Vinho Madeira, embora seja um rally com algum estatuto e já bastante antigo, não tem o estatuto de um rally mundial. Portanto, o que existe no mercado da nossa prova é muito limitado, sempre foi. Eu neste momento tenho pouco mais de 50%, portanto devo estar nas 30 miniaturas, mais ou menos. A coleção Rally Vinho Madeira, vencedores Rally Vinho Madeira, é
é uma coleção dinâmica, porque todos os anos há rally, portanto vai haver sempre um vencedor. O meu objetivo é desde o primeiro, de 59, e depois isso sempre acrescentando. Roberto Matos é outro apaixonado pelo desporto automóvel. No total, a coleção está perto dos 1000 exemplares, mas faltam sempre algumas réplicas para completar a estante dedicada à prova madeirense. Falta menos de metade, mas faltam alguns. Principalmente os mais antigos, que são mais difíceis de arranjar as bases. E após vários tempos, ainda ontem consegui encontrar bem a caminho. Qual foi o que encontraste? O Fiat 125 do Luís Neto. Nas lojas e na internet é possível encontrar réplicas fiéis das máquinas mais emblemáticas dos campeonatos do mundo e da Europa. No entanto, no que toca ao Rally Vinho Madeira, a coleção exige mais dedicação e engenho. Esta coleção é toda ela personalizada. Grande parte fui eu que a fiz. Começa-se pelo desenho dos decalques, que é feito com software. Depois é impresso em papel próprio. E depois a miniatura tem que ser adaptada a uma miniatura que existe no mercado. Por exemplo, fascículos, que são as mais baratas, 10, 15 euros, compra-se uma miniatura e a partir daí começa o processo de transformação, em que temos de pintar, acrescentar pormenores como, por exemplo, jantes diferentes, espelhos, antenas, etc. Portanto, é um processo algo... Às vezes estou um mês para acabar uma miniatura. Sempre que fazemos uma miniatura personalizada temos de ter documentação fotográfica que consiga corroborar o carro, não é, o verdadeiro. Porque também, ao fazer uma miniatura personalizada, temos de ter o cuidado de fazer a réplica fiel. E as miniaturas mais antigas são mais complicadas, os carros mais antigos são mais complicados de ter fotografias ou vídeo, então ainda é pior. E portanto, o trabalho é mais complicado. Cada carro tem a sua história, ou vencedor, ou uma desistência, e fazem relembrar os velhos tempos. E estas recordações à escala 1:43 podem valer algumas centenas de euros. Já me chegaram a oferecer pelo Renault 4 do Pinto dos Santos, que por acaso também já teve cá no Vinho Madeira, já me chegaram a oferecer 100 e muitos euros, por um carro que custou inicialmente à volta de 30. Então, isto não há um valor base. As coleções não estão completas e, enquanto houver rally, haverá sempre uma nova réplica para fazer. O automobilismo tem destas coisas. Vamos passar a ler uma mensagem do diretor de prova que nos pediu que fosse lida publicamente, uma mensagem no Facebook. Vamos a ela. O Dr. Pedro Araújo diz que acabou o Rally Vinho Madeira, que apesar das dificuldades já conhecidas e muito comentadas, espero que seja reconhecido pelo brilho, a competição que proporcionou a todos quando foram para a estrada ver os pilotos e as suas máquinas. Não foi fácil o para-rally, mas isso já são águas passadas, diz o diretor de prova. Um especial agradecimento à comunicação social pelo excelente trabalho de divulgação e por ter entendido as nuances necessárias este ano das classificações e pontuações. E, independentemente das polémicas, quero agradecer o mais publicamente que lhe é possível às duas grandes equipas que são a RTP e a Antena 3. Marco, que dizer deste Rally Vinho Madeira, notas finais para poder mostrar aqui as fotografias do nosso grande público que fez chegar a centenas de fotografias. E não te esqueças que temos que selecionar uma fotografia para um co-drive com o Bernardo Sousa, não é? Sim, com o Alexandre Camacho, da equipa das Vespas. Um co-drive com o Alexandre Camacho. Não se sabe com que carro é que será. Isso é a jet de provocação que nós temos dito. O certo é que... César é um carro de competição. Isso é garantido. Notas em relação a este rally. Portanto, acho que a mensagem da diretora de prova sintetiza um bocadito esta questão. As questões mais periclitantes. Eu acho que temos que pensar muito bem e refletir muito bem em termos daquilo que tem que ser a regulamentação do campeonato do próximo ano. E uniformizá-lo a nível nacional e a nível regional, porque depois chega-se ao Rally Vinho Madeira e é difícil, com tanta competição, com tanto troféu, com tanta subclasse, as pessoas que estão na estrada a acompanhar as emissões quer da RTP, quer da Antena 3, perceberem o que é que se está a passar. E, portanto, acho que uma uniformização de linguagem era muitíssimo importante e, portanto, terá que haver uma uniformização em termos das diversas competições. Há que pensar nesta questão das pontuações para as provas maiores, Vinho Madeira, Açores e Rally de Portugal, que seja criado um incentivo para que os pilotos possam fazer a prova até ao final, quem quiser fazer. Se são 7 classificativas, tudo bem, mas pode haver um incentivo extra para quem quer fazer a prova até ao final.
E espero que para o ano haja uma questão aqui, a questão dos postos, que não haja esta situação. Que haja um enquadramento legal, que se encontre uma forma consensual, porque estas gestoras, a verdade é que têm trazido espetáculo para a estrada, a verdade é que muita gente tem ido ver os rallies, e nós aqui na Madeira temos percebido isso, que há muita gente a ver rallies, e foi para a estrada muita gente este ano para poder ver também os pós, porque são carros que estão um espetáculo. E, portanto, vamos ter que arranjar aqui uma situação que seja consensual e que possa dar um enquadramento legal de maneira que depois não se passe o que se passou no Rally de Madeira. Não é uma situação nem boa nem para os pilotos, nem para o público e nem também para a organização, que não se sente também, naturalmente, confortável com esta questão. E temos muito trabalho para fazer. Marco e Humberto, para ver as fotografias, para eleger uma. Sim, Humberto. Eu já tive a oportunidade de eleger a minha fotografia. Mas pronto, está no teu mail, exatamente, está no teu mail, depois procura. Bom, para mim fica a parte que diz respeito à organização. Mais uma vez este ano ficou provado que não é devido à nossa organização que nós não estamos num patamar mais alto. A organização, mais uma vez, demonstrou grande qualidade. Rápido, temos que terminar. Deixa-me, então, rapidamente acabar. A organização do Rally mostrou grande qualidade. Quando teve que atuar, atuou, que foi no caso daquele acidente. Não pestanejou, teve prontamente pôs os meios de socorro junto dos feridos. Portanto, e a qualidade das organizações vem-se, é quando acontece alguma coisa anormal, temos a sua reação. E, portanto, a organização, mais uma vez, está de parabéns. O meu desejo é que para o ano possamos estar aqui e que possa haver Rally Vinho Madeira. Amanhã será anunciada nesta página da RTP a fotografia vencedora, o Felizardo, a Felizarda. Chegou ao fim mais uma cobertura da RTP ao Rally Vinho Madeira, que começou na passada segunda-feira. Foram cerca de 18 horas de emissão sobre o Rally, que foram transmitidas pelos vários canais da RTP, Madeira, Açores, RTP2 e RTP Internacional, assim como através das plataformas digitais. Todas as transmissões estão disponíveis na página da RTP na internet. Quanto à Antena 3, a cobertura à edição 55 do Rally Vinho Madeira foi em 3 dias e num total de 24 horas. Agradeço a todos os que colaboraram nesta cobertura. Fique com a sua RTP e, se for esse o seu caso, boas férias.